pessoal, sejam bem-vindos ao Homeoplace. Eu sei que eu estava ausente, pessoal, mas para ser bem sincera, a minha intenção não era dar as caras nesse mês de abril. A minha intenção era voltar às atividades do canal apenas em maio, porque eu estou, pessoal, literalmente todos os dias gravando um pedacinho do meu novo curso, o curso Homeopatia Inspiradora, que se embasa no método de Tinos Smith, que recebe o mesmo nome. Portanto, isso tem me tomado muito tempo, motivo pelo qual decidi secundarizar um pouquinho aqui as atividades no canal. Entretanto, pessoal, eu decidi abrir um parênteses e aproveitar que eu estou gravando todos os dias já para gravar esse vídeo para vocês. Eu decidi abrir esse parênteses porque o assunto desse vídeo em particular, ele é de extrema utilidade, não apenas para nós homeopatas, mas de extrema utilidade pública, principalmente levando em consideração o nosso atual contexto. Explica muito, em grandes partes, porque nós estamos onde estamos nesse exato momento. Para quem está me assistindo no futuro, eu estou me referindo a esse isolamento social que nos foi imposto por decorrência da pandemia de coronavírus. Então, estou fazendo referência a esse contexto. Pessoal, pensando nas dificuldades que a gente está enfrentando nesse momento, eu vou disponibilizar novamente o meu curso Calcárias e a Força Interior. Ele sempre fica disponível aqui embaixo. Basta você clicar que você tem acesso ao curso, às informações sobre o curso e pode adquirir o curso. Mas nesse momento eu vou disponibilizar uma promoção para vocês. Eu sei que está crítico financeiramente para a maior parte das pessoas, então pensando nisso eu vou disponibilizar novamente o curso com o seu valor promocional. Aproveitem, porque isso não durará indefinidamente. Pessoal, esse vai ser... eu posso dizer que vai ser o meu primeiro vídeo realmente polêmico aqui no canal. Esse vídeo ele vai tocar em muitas feridas, vai incomodar muita gente talvez até se desinscreva do canal, mas sinceramente a essa altura eu não me preocupo tanto assim mais com isso, pessoal. Meu compromisso aqui é ser uma curadora da humanidade, meu compromisso é tratar doentes. E se eu autenticamente estou me propondo a tratar doentes em toda a sua integridade, eu estou me propondo também a provocar pessoas. Não existe cura verdadeira sem provocações, sem dedos na ferida. Então, dito de outro modo, eu realmente estou aqui para sujar minhas mãos. E hoje é o primeiro vídeo em que realmente eu vou sujar as minhas mãos. Esse vídeo vai incomodar muita gente, realmente. Essa é, pelo amor de Deus, a minha opinião sobre o assunto. Deixar claro, pessoal, essa opinião, ela não brotou do nada. Ela brotou de muito estudo, ela brotou de muita leitura, ela brotou de muita observação empírica dos fatos, porque eu também estou me pautando, pessoal, na minha experiência clínica, na minha ostensiva experiência clínica com muitas pessoas, ou seja, isso aqui não brotou da noite para o dia. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque vocês percebem que a aba aqui de comentários ela vai estar desativada. Foi propositalmente, porque eu não vou ficar trocando bilhetinhos virtuais com pessoas que leram livro e se acham conhecedoras mor do assunto. Eu não vou debater com pessoas que têm conhecimento raso do assunto ou pessoas que estejam ali trazendo argumentos emocionais efusivos, argumentos que partem da histeria ali da cabeça dela. Eu não vou debater com pessoas que estão inflamadas emocionalmente. Eu vou debater com pessoas que tenham a capacidade de pensar racional e intelectualmente sobre o assunto e principalmente com ampla fundamentação. Isso aqui parte de muito estudo, pessoal. Então, para chegar a essa conclusão, realmente me debrucei muito sobre esse assunto. Esse assunto ele sempre me cativou, ele sempre me intrigou, motivo pelo qual eu nunca medi esforços para entender esse tema em maior profundidade. Então, nesse caso, pessoal, especificamente, eu não estou aberta a ouvir opiniões, sinceramente, a não ser que a pessoa ela tenha estudado tanto quanto eu sobre o assunto e ela queira debater comigo pessoalmente. Como eu disse, eu não vou ficar igual criança aqui trocando bilhetinhos virtuais. Se a pessoa quiser
ter um debate sério comigo sobre esse assunto e embasado principalmente, venha tomar um café comigo, eu vou adorar conversar com você. Caso contrário, pessoal, não estou disponível, por isso mesmo deixei a aba de comentários desativada dessa vez. Esse tema, ele foi uma proposta, pessoal, da colega Silvana. A colega Silvana, inclusive, através de um comentário, ela me propôs esse tema. Beijos para você, colega Silvana, eu te agradeço muito por essa proposta, ela veio em bom tempo. Apesar de que eu já estava desenvolvendo o roteiro desse vídeo desde o dia que você postou o comentário. Eu preparei aqui um conjunto de reflexões, pessoal, que o tema de hoje é problemas cognitivos na sociedade contemporânea. São esses transtornos, pessoal, que a gente conhece por siglas, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade generalizada, são aqueles distúrbios que a gente conhece através de siglas. E venhamos e convenhamos que eles têm se tornado cada vez mais comuns. Parece que os nossos filhos eles já nascem com esses problemas, já estavam com o problema in útero, inclusive essa impressão que a gente tem, e começam a manifestar sintomas desde muito cedo, desde ali a infância, a adolescência, a coisa só desenvolve, dependendo do caso, a pessoa leva para a idade adulta esse tipo de desequilíbrio. Então esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Agora por que, pessoal, que esse tema é tão polêmico? Porque não tem como, pessoal, eu falar sobre problemas cognitivos e não tocar em feridas específicas. Não tem como eu falar de transtorno de déficit de atenção, ansiedade generalizada, se eu não levar em conta esse problema sob um viés estrutural. Por que sob um viés estrutural? Porque esse problema, pessoal, ele não é tratado, ele não pode ser tratado apenas com homeopatia. Eu posso propor uma solução, eu posso curar, tratar aquele doente portador de qualquer um desses transtornos até certo ponto. Depois daquele ponto, ele vai depender de outros fatores. Esses fatores serão também tema desse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre educação, eu vou falar sobre a postura dos pais diante dessas crianças da nova geração como fonte de problemas, vou falar disso. Vou falar sobre intoxicações como fatores que também podem explicar isso que a gente tem observado em massa, esses transtornos de forma massiva. E, claro, vou falar também sobre questões relacionadas a valores, parâmetros morais e como isso afeta o psiquismo da nova geração. Vou falar também sobre imaginação, a importância de uma imaginação bem desenvolvida e o porquê desse fato está afetando negativamente a nova geração. Por que essa pobreza no nosso imaginário afeta de forma tão negativa o desenvolvimento psíquico da chamada geração Y? Bom, pessoal, então vocês já devem ter ouvido falar dessa geração Y sob diversos nomes. Tem pessoas que chamam essa geração Y de leva de crianças índigo, leva de crianças cristal, leva de crianças diamante. A nova geração, ela já vai encarnar, entre aspas, automaticamente com um lampejo de consciência e vai guiar a humanidade para o próximo passo. Tem pessoas que têm uma visão muito romantizada e muito surreal acerca do que é realmente essa nova geração, pessoal. Sem dúvida alguma, quando você olha para uma criança hoje em dia, ela parece que ela já traz ali uma maturidade inata. Aquela criança parece que ela tem mais facilidade de aprender, parece que ela pega um tablet, um celular, ela já sabe mexer naquilo ali de pé a cabeça. E os nossos pais, os nossos avós, por outro lado, você vê que eles passam muito tempo sentindo dificuldade para mexer no smartphone. Já a galerinha de hoje em dia, da nova geração, eles pegam e já entendem como é que a coisa funciona e já dá um show nos pais e muitas vezes nos avós, obviamente. Então, pessoal, nós percebemos que sim, essa geração Y, essa nova geração, elas têm algo a mais. Parece que elas já vêm atualizadas, de certa forma, a nível de conhecimentos acumulados pelas gerações anteriores. Então, parece que elas já conseguiram chegar àquele patamar em que elas acumularam todo o aprendizado das gerações passadas, consolidaram aquele conhecimento e agora já sabem precocemente de muita coisa.
elas já sabem se virar no universo da tecnologia, isso é perceptível para qualquer um. Todo mundo, todo avô, todo pai dessas crianças da nova geração sempre tem mais ou menos o mesmo discurso. Nossa, meu netinho, meu filho é muito esperto, tem uma inteligência acima da média. Vocês vão ouvir muitas vezes elogios como esse. Então, pessoal, isso denota que de fato existe algo a mais. Essas crianças, elas têm aparentemente o preparo intelectual maior para essa geração. Só que nós esquecemos, pessoal, de um fator aqui muito básico, é que toda criança, independentemente de quão madura ela pareça, ela precisa de uma condução. E essa condução, ela será feita, deveria ser feita majoritariamente pelos pais, não deveria ser feita majoritariamente pela escola, deveria ser conduzida pelo seio familiar, prioritariamente, pelo amor de Deus, e, obviamente, cabe também à escola, desde que a criança frequente a escola, cabe ao grupo de convívio, ao ciclo de convívio íntimo daquela criança. Então a criança, ela está sendo educada o tempo todo, o que significa que ela está sendo moldada o tempo todo. Essas crianças, pessoal, deixar claro, elas nascem com potencial. Como o próprio nome já diz, potencial, pessoal, não é ainda uma realidade atualizada, uma realidade concreta. Para que esse potencial ele se manifeste em toda a pujança dele, nós precisamos conduzir adequadamente aquele potencial. E esse potencial, como eu disse, ele é dirigido, ele é moldado por múltiplos fatores. Por isso, esse será um vídeo multidisciplinar. Eu vou ter que situar essa criança no contexto dela. E esse contexto inclui pais, inclui conjunto de valores, inclui contexto cultural que aquela criança está vivendo, contexto social, sem dúvida alguma, inclui o ambiente escolar. Então eu vou tocar em todos esses aspectos para que a gente entenda, pessoal, por que de aparentemente essas crianças sobre as quais nós havíamos depositado tantas expectativas, elas parecem que não vingaram. Os adolescentes, os adultos que vieram dessa geração, eles parecem bem mais fracos, psíquica e fisicamente, inclusive, que seus pais, que seus avós. Essa geração, pessoal, trazendo aqui uma tecnologia bem direta, ela parece soft demais. Ela parece uma geração que ela não aguenta porrada. São pessoas que não têm persistência, são pessoas que elas não suportam carga mínima de estresse. Nós temos a impressão que os nossos avós aguentavam mais. E de fato, pessoal, quando você ouve a história dos seus avós, ouve até mesmo a história dos seus pais, para quem tem mais ou menos a minha idade, quando vocês ouvem a biografia deles, vocês ficam pensando, gente, mas a vida desses caras era muito mais interessante que a minha, parece que era uma vida mais rica, parece que é uma vida que tinha mais intensidade, e até difícil pensar que foi uma pessoa só que viveu essa vida. É uma vida realmente que parece que valeu a pena, uma vida com substância. O primeiro palpite que eu trago a vocês, pessoal, nem se trata tanto de palpite, é realmente uma constatação para explicar o porquê dessa aparente fraqueza da geração Y, é que ela é muito marcada de escolhas, pessoal. A geração Y, ela sente que ela pode fazer o que ela quiser. Ah, Letícia, mas isso é ruim? É ruim em muitos aspectos, pessoal, porque se você for pensar bem, a geração ali dos nossos pais, nossos avós, eles viviam em muitos contextos de privação. Muitos viveram episódios ali autênticos de miséria, de faltar recursos básicos em casa. Mas veja bem que exatamente pelo fato deles não terem tido tantas escolhas assim, que eles aparentemente se tornaram mais moldados, mais focados. Eles decidiram que eles tinham que sair daquela situação e focaram. É como se a restrição de escolhas tivesse dado um contorno maior à biografia deles. Porque a tônica da biografia dos nossos antepassados passou a ser sair daquela situação. Perceba que é um objetivo muito mais específico. É um objetivo, uma meta muito mais delineada. Nessa geração, como ela é exposta a muitas alternativas,
ela tem múltiplos horizontes, vocês percebem, pessoal, que eles costumam dar tiro para tudo quanto é lado. Agora eu quero fazer medicina, agora eu quero fazer economia, não, agora eu vou trancar esse curso aqui e vou fazer psicologia, não, agora eu vou trancar isso aqui e vou fazer odontologia. Chega assim, com 50 anos de idade, a pessoa está lá dentro da casa dos pais. Eu vou falar sobre esse fenômeno que está acontecendo demais hoje em dia, todo mundo está achando normal, fico muito triste com isso. Gente velha dentro de casa, pessoal, pelo amor de Deus, se essa é a sua realidade, criatura, vá arrumar um emprego hoje e saia da casa dos seus pais. Isso é uma aberração, isso faz um mal para a sua cabeça que você não tem noção, sem falar na desonra que isso configura aos seus pais. Você está onerando os seus pais com plenas capacidades, pelo amor de Deus, de andar com suas próprias pernas. Então, pessoal, essa geração, ela se ilude muito com esse universo de multiplicidade de escolhas e acaba se perdendo nisso. Passa muito tempo sem definir parâmetros básicos como carreira, que tipo de eixo narrativo eu vou perseguir, que tipo de pessoa eu vou ser. Toda hora muda de roupa, muda de casaca, toda hora surge alguma ideia, algum ideal aparentemente mais sedutor que o anterior e a pessoa arquiva aquele projeto que ela já estava conduzindo anteriormente. Muda o tempo todo e o tempo passa e aquela pessoa deixou de concretizar, seja lá o que for. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, pessoal, quando eu ainda administrava o Healing Place, que é um antigo grupo de estudos que eu conduzia, eu trouxe inclusive essa linha de raciocínio, que não é de minha autoria, quem fala isso é o Val Capelli Gasparetto, na sua obra Metafísica da Saúde. E ali no primeiro volume, é uma obra que tem 4 volumes, pessoal. No primeiro, Val Capelli vai falar sobre algo chamado sistema de integridade. Eu vou explicar o que é esse sistema de integridade, pessoal. O sistema de integridade, segundo Val Capelli, ele seria uma espécie de proteção psíquica contra a somatização de doenças. Porque a gente tem a impressão, pessoal, que tem gente que reclama, tem gente que é negativa, pessimista pra caramba, aquela pessoa parece que nunca adoece, aquela pessoa parece que tem uma espécie de imunidade à própria negatividade que ela gera. Segundo Val Capelli, pessoal, isso se deve ao fato de que o sistema de integridade protege aquele indivíduo contra as suas próprias ofensivas, sua própria maneira limitante, negativa de enxergar a vida. Isso porque ser negativo, ser pessimista, ser reclamão, pé no saco, é o máximo que a consciência dele consegue atingir. Ele não percebe mesmo, pessoal, que aquilo ali faz mal para ele. Então é como se a ignorância dele o protegesse. Ele reclama, mas sem saber, conscientemente, falando em profundidade, que a reclamação o denigre, que a reclamação onera a sua saúde psíquica e fisiológica. Então ele não tem noção do quanto aquilo ali faz mal para ele, do quanto aquilo ali o impacta. Então, essa carga negativa, ela esbarra nesse sistema de integridade, ou seja, não é materializada sob a forma de doença pela entidade clínica. Aquela pessoa, ela não adoece porque ela é protegida pela própria ignorância. Seria mais ou menos essa ideia, pessoal. E ela é uma teoria que eu considero louvável, tem muito fundamento quando a gente transfere esse raciocínio para a geração atual. Veja bem, se essa geração ela realmente tem um nível de consciência maior que a geração passada, se realmente essa geração Y, o papel dessa geração é desempenhar a função de vanguardistas dos novos tempos, abrir horizontes de consciência, trazer novas perspectivas de mundo, se realmente essa é a função da geração Y, pessoal, qual a primeira conclusão a qual a gente pode chegar? Que são crianças, são jovens com um nível de consciência maior. Se elas têm um nível de consciência maior, pessoal, elas erram, elas podem errar sabendo que erram. Então, se a geração Y, membro da geração Y, reclamar, falar mal dos outros, ser um pé no saco, um ônus para os pais, ele provavelmente já sabe que isso não é bom para ele.
Tem altíssima probabilidade dele já saber que isso não é bom de primeira para ele. Agora, alguém que não tem esse mesmo nível de consciência e se comporta da mesma forma, é provável que essa pessoa não adoeça, mas esse membro aqui da geração Y, ele pode adoecer, porque agora ele errou sabendo que estava errando. Então ele não era ignorante acerca do mal que aquilo estava fazendo para ele. Ele errou conscientemente falando. Então a doença ela já não é mais barreirada por esse sistema de integridade. Ela é imediatamente somatizada. Então esse reclamão aqui, ele vai adoecer. Aquele ali provavelmente não, porque a ignorância dele o protegeu. Então isso pode explicar, pessoal, em partes, não é toda a explicação, obviamente, isso pode explicar em partes o porquê dessa geração ela aparentar ser tão doente em relação à geração passada. Por que, Letícia, que isso explica em partes, não explica a mecânica do todo? Porque, pessoal, venhamos e convenhamos que essa geração atual, ela é muito mais exposta a toxinas que a geração passada. E aqui especificamente, nós poderíamos situar o benefício que a homeopatia pode prestar para esses indivíduos. Pessoal, quando eu digo que uma intoxicação, um alimento, ele pode causar um problema cognitivo na criança ou no jovem, quando eu digo que as ondas eletromagnéticas em excesso, isso pode causar algum prejuízo para a saúde desse jovem, quando eu digo que o ar poluído também pode causar prejuízos para a saúde desse jovem, a pessoa que tem uma mente materialista, ela não vai entender que relação uma coisa tem com a outra. E a nossa medicina convencional, ela é essencialmente materialista, pessoal, ou seja, diante do escopo da medicina tradicional, não é admissível você dizer que um alimento afeta a sua forma de pensar. Isso porque, para a visão materialista, o alimento afeta apenas o corpo físico. Ele não consegue afetar os âmbitos psíquicos diante da medicina convencional. Todavia, a homeopatia nos ensina, pessoal, que quando eu tenho contato com qualquer substância, independentemente da sua natureza, independentemente do que ela seja, se eu tenho contato com uma fruta, se eu tenho contato com uma frequência eletromagnética específica, com a fumaça de um cigarro, tudo isso não vai afetar apenas a minha entidade clínica, não vai me afetar clinicamente apenas. Como a visão da homeopatia ela é integrada, eu enxergo o indivíduo como um dinamismo entre a sua fisiologia, os seus âmbitos mais subjetivos, como eu olho para o indivíduo holisticamente, integrativamente, digamos assim, eu enxergo que aquela fumaça de cigarro, aquele glúten em excesso, aquele aspartame em excesso do refrigerante, eu entendo que aquilo ali não vai afetar o corpo físico apenas. Aquilo repercute em sua mente, em sua forma de pensar, pessoal. Isso é tão óbvio, isso é tão fácil da gente alcançar no dia a dia, mas, no entanto, ainda percebemos muita resistência das mentes materialistas. Faça um jejum de um dia. Ou, se você já está habituado, faça um jejum de 2 dias, pode ser até um intermitente, selecionando bem o que você vai comer. Faça uma alimentação caprichada, uma alimentação crua, de preferência por alguns dias, e depois faça o seguinte teste: quebre esse jejum, quebre o jejum com uma porcaria. No dia que você for quebrar o jejum, tome um refrigerante. Ou coma um chocolate desses, entre aspas, desculpa pessoal, vagabundos industrializados. Pegue um pedacinho daquele chocolate e coma. Eu duvido, você não vai perceber um certo desequilíbrio emocional. Para os mais sensíveis, a pessoa vai achar que está ficando doente mesmo, que está enlouquecendo. Porque o açúcar, nós sabemos que ele causa muita irritabilidade, muita agressividade. Isso é notório nas crianças doceiras, que elas têm humor muito oscilante. Quebrem o jejum com alguma porcaria e me digam, vocês sentiram apenas mal-estar físico? Sinceramente falando, foi só a sua fisiologia, só o seu tecido que você percebeu que foi afetado por aquele alimento? A homeopatia desde sempre, pessoal, ela sempre se pautou nessa visão integrada do ser humano. Prova cabal disso, eu estou dirigindo esse vídeo para leigos, não apenas estudantes de homeopatia, então vou explicar aqui
superficialmente como se chega aos medicamentos homeopáticos e qual é a linha de raciocínio quando nós o empregamos. Para que a gente chegue até determinada homeopatia, para que a gente saiba exatamente o que aquela homeopatia cura, pessoal, nós precisamos saber que ela causa um certo adoecimento também. Ela causa um grupo ali de desarmonias, equilíbrios, patologias. Então, essas patologias que ela causa, ela é capaz de curar. Então, como eu sei que determinada substância ela é prejudicial? Em que nível eu sei que aquela substância é prejudicial para o ser humano? Diante agora da perspectiva homeopática. Eu vou homeopatizar essa substância. O que é homeopatizar uma substância, pessoal? Eu vou diluir aquela substância e vou dinamizar aquela substância. A dinamização ela consiste em dois processos, na diluição e na sucção daquela mistura. Vou pegar ali uma amostra ínfima daquela substância que eu desejo conhecer em profundidade, o que ela é capaz de curar e, vocês perceberam, que ela é capaz de causar também. O que algo cura, aquilo ali pode causar o mesmo problema que está curando. É essa a mecânica da homeopatia. Então, o medicamento homeopático ele é feito dessa forma. Eu vou coletar uma amostra ínfima da substância, vou diluir e vou succionar essa substância, vou dinamizá-la. Pronto, eu tenho a homeopatia daquela coisa. A homeopatia do cigarro. Vamos pegar aqui o exemplo do cigarro. Ok, está aqui a homeopatia do cigarro. Pronto, pessoal, agora eu já posso saber, eu já posso deduzir, eu já tenho aqui um ponto de partida para entender o que o cigarro pode causar realmente no ser humano. Eu vou conduzir um processo que dentro da homeopatia se chama experimentação em corpo-são. Eu vou eleger aqui pessoas que, diante da minha percepção, sejam relativamente saudáveis. Eu vou eleger um grupo de pessoas e essas pessoas vão ficar recebendo aleatoriamente ali doses dessa homeopatia do cigarro. E curiosamente, pessoal, veja bem, essas pessoas vão apresentar certas queixas, certos sintomas. Esses sintomas, que veja bem, eles não incluem apenas o que a pessoa sente fisicamente. Quem está conduzindo a experimentação vai registrar, inclusive, os sintomas que aquelas pessoas, aqueles experimentadores estão sentindo psicamente. Ou seja, a partir disso, pessoal, a partir das experimentações homeopáticas, a gente já pode deduzir que toda e qualquer substância, ela mexe, ela movimenta todo o seu dinamismo vital, não é apenas seu corpo físico, sua mente também. Então, o gerenciador daquela experimentação, ele vai anotar tudo isso, tudo que a pessoa sentiu com a homeopatia do cigarro, fisicamente e psicologicamente. Vai anotar tudo aquilo ali e vai constituir o que nós chamamos de matéria médica daquela substância, matéria médica do cigarro, no caso. Então, estou trazendo essa explicação para que vocês entendam a ação da homeopatia e que ela realmente prova e leva em conta que a substância, incluindo, obviamente, as próprias toxinas, elas conseguem alterar morbidamente a alta hierarquia do indivíduo, ou seja, o seu âmbito de emoções, seu âmbito mental e, pasmem, pessoal, até mesmo a forma do indivíduo enxergar a própria vida. Ou seja, crenças limitantes, elas podem ser cristalizadas através do contato massivo e progressivo com certa toxina, com certa substância. O nosso contato com esse mar de toxinas, eles podem alterar completamente a nossa natureza, a um ponto da gente não se reconhecer mais. E uma das poucas medicinas, terapias que pode tirar o indivíduo dessa faixa é a homeopatia, mediante o raciocínio da lei dos semelhantes. Eu vou observar tudo que aquele sujeito está sentindo, por tudo pelo que ele está passando, incluindo a nível subjetivo, e vou eleger uma homeopatia que tem mais semelhança com aquele grupo de sintomas, que nas experimentações apresentaram sintomas parecidos com aquele doente que agora está diante de mim. Então, pessoal, eu, na minha prática clínica, se eu estou tratando, por exemplo, uma criança com autismo, que está dentro ali do espectro autista, se eu estou tratando ali um indivíduo hiperativo, déficit de atenção, não consegue ler um livro, não consegue focar, óbvio que eu terei de falar, eu como homeopata, é óbvio que eu vou ter que falar sobre alimentação.
Não tem como eu indicar uma certa homeopatia sabendo desses conceitos, que determinada toxina, ela arregaça, entre aspas, com todo o sistema do indivíduo. Não tem como eu deixar de levar em consideração o poder mórbido de toda e qualquer substância que existe, com que aquele jovem está tendo contato. Você está 24 horas no computador, aquilo não está afetando só a retina, não está afetando apenas as suas articulações, causando ler, transtornos ali por esforço repetitivo. Ele está sendo afetado no seu autopsiquismo também. Para quem ainda duvida do poder das substâncias que nos cercam de afetar o nosso psiquismo, causando ansiedade, dificuldade de concentração e companhia limitada, pegue uma homeopatia aleatoriamente, você que é muito cético. Escolha uma homeopatia aleatoriamente e fique fazendo uso dela por algum tempo. Sugiro que tenha um acompanhamento de um homeopata, que você vai precisar recorrer ao homeopata para te tirar do buraco em que você vai entrar, provavelmente. Então não faça isso sozinho. Mas deixe claro para o seu terapeuta que você quer fazer um teste. Não, quero ver se isso funciona mesmo, quero ver se isso realmente vai me mudar em algum sentido. Pessoal, eu me lembro, agora propondo esse teste aqui para vocês, eu me lembro de uma experimentação que eu fiz com o Roacutan. Sim, o excesso de vacinas e o excesso de remédios, pessoal, eles causam desastres, não apenas na fisiologia dessa nova geração. Pessoal, tem vacina de gripe todo ano, isso é um absurdo. Se você analisar a geração passada, eles tomavam vacina ali uma vez ou outra na infância, pronto, e acabou. Não é dessa vacinação o tempo todo ano é uma coisa diferente, a criança só fica pior aparentemente. Então, vacinas em excesso, qualquer coisinha é remédio alopático, qualquer coisinha de pirona é paracetamol. Hoje em dia ninguém aguenta sentir uma dorzinha sequer. Então, quando eu falo em intoxicações, pessoal, estou falando também de remédios. E os remédios, eles também são dotados de efeitos colaterais. Letícia, vamos supor que esses remédios lesionaram a pessoa. A pessoa depois tomou um remédio dela, nunca mais foi a mesma em relação ao funcionamento intestinal. Ela nunca mais foi a mesma em relação à imunidade. O aparelho respiratório desandou todo. Como é que eu tiro a pessoa dessa cova? Usando a linha de raciocínio homeopática. Você vai homeopatizar exatamente o que causou aquele problema. Essa é a ideia, pessoal. E o que eu ia dizendo é o seguinte: eu fiz uma experimentação com a homeopatia do Roacutan, porque eu estava fazendo uma pesquisa muito ostensiva sobre o Roacutan uma época, porque surgiram alguns, entre aspas, né, deixar bem claras as aspas aqui, surgiram alguns boatos de que muitos jovens estavam se suicidando em decorrência do Roacutan. Enfrentava ali uma depressão e tirava a própria vida. Então eu estudei a fundo. É impressionante, pessoal, ou quantos dados são distorcidos, é uma coisa surreal. E eu decidi eu mesma experimentar essa homeopatia para entender possivelmente o que levou a esses jovens a esse fim, que os levou a tirar a própria vida. Pessoal, eu acredito que a pior depressão que eu já senti na minha vida. Isso é uma constatação, para mim, foi uma constatação tão clara acerca do poder mórbido dos medicamentos convencionais, que para mim é irrefutável. Tudo com que você travar contato vai gerar algum tipo de resposta. Fisiologicamente falando, mas materialistas, pelo amor de Deus, psiquicamente falando também. Nós somos seres articulados. O que está em cima é o que está embaixo. O que está embaixo é o que está em cima. Já nos ensinava o hermetismo. Então, pelo amor de Deus, se eu utilizo alguma coisa, alguma substância, alguma toxina, aspartame, glúten em excesso, vacinas em excesso, remédios em excesso, não é apenas o meu corpo que está pagando o preço, a minha subjetividade também. E a homeopatia é a prova cabal de que realmente isso acontece. A homeopatia provou isso através das suas experimentações. Agora vem o ponto alto da polêmica. Tocar nesse assunto, pessoal, é tocar em feridas muito profundas, feridas muito incômodas. Tem gente que realmente fica irritado quando fala desse assunto, fica ali na defensiva. Mas vamos parar de mimimi, vamos parar de vitimismo e vamos assumir a nossa parcela de responsabilidade quanto a esse assunto. Eu vou falar agora de pais e professores.
Eu vou começar pelos professores, depois eu vou falar dos pais. Pessoal, o professor, ele é um herói. Deixar claro que eu considero o professor um herói. Eu tenho muita admiração pelos professores. Mas, os professores em geral, pessoal, eu estou estabelecendo exceções aqui, tá? Já estou colocando todo mundo no mesmo pacote. Então, eu percebo que o professor é uma classe, principalmente aqui no Brasil, que ela se tornou intocável. Se você falar alguma coisa do professor, ele já vem para cima de você, já vem reativo, já fica bravo com você, não quer nem ouvir o que você está falando. Então o professor, ele se tornou muito reativo. Sempre, pessoal, eu, como terapeuta, sempre que eu vejo alguém muito reativo, eu sei que aquela pessoa provavelmente sabe que ela está fazendo alguma coisa errada. Porque se você reage de alguma forma desse jeito, é que você quer fugir de alguma coisa. Então o que eu percebo é que é uma classe que você não pode fazer crítica alguma em relação a eles, que eles já começam a encontrar inúmeros bodes expiatórios. Ah, mas o governo, mas os alunos, começa a delegar a culpa para tudo quanto é lado. Pare de vitimismo, assuma a sua responsabilidade nisso. Veja bem, por que os professores, pessoal, eles podem ser em parte responsáveis por essa gama de transtornos cognitivos que estamos vendo hoje na nova geração? Porque o professor, pessoal, ele não assumiu ainda, muito por distorções ideológicas, eu vou falar que distorções são essas, o professor ainda não se assumiu como autoridade no assunto. E pelo amor de Deus, pessoal, você pode ser bom, mas venhamos e convenhamos, você sempre pode melhorar. A qualidade do seu trabalho pode melhorar. Qual que é o problema, santo Deus, em você assumir que você pode ser melhor a cada dia? Então eu dirijo essa crítica a professores e a pais também. Vocês podem ser educadores melhores, vocês podem estudar mais, vocês podem se tornar mais proficientes no que vocês estão fazendo. Qual que é o problema em vocês reconhecerem isto? Eu não entendo, pessoal, por que dessa resistência de reconhecer que se pode melhorar. Não entendo, pessoalmente eu não entendo esse tipo de reação, mas enfim. O professor, ele tem muita dificuldade de se colocar como autoridade, como eu ia dizendo. O que é se colocar como autoridade, pessoal? Se você se coloca como autoridade no assunto, você deixa claro que você estudou mais aquele assunto que os seus espectadores, os alunos no caso. Se eu estou falando aqui para vocês, pessoal, é porque eu tenho a percepção de que eu estou falando algo para pessoas que não sabem do que eu estou falando. Se eu estou gravando esse vídeo para vocês, é porque eu sinto que eu apresento alguma exclusividade. Se eu estou falando isso, pessoal, é porque eu sinto que poucas pessoas na minha audiência serão capazes de unir os mesmos pontos que eu estou unindo. Se eu sentir em algum momento que todo mundo sabe o que eu sei, todo mundo sabe fazer a mesma coisa que eu sei, que todo mundo estudou tanto que eu estudei, pessoal, pelo amor de Deus, qual que é o sentido disso que eu estou fazendo aqui? Se eu estou gravando esse vídeo para o meu canal, é porque eu sinto que ele vai ser útil de alguma forma, ele vai alimentar a minha audiência de alguma forma. Mas o professor hoje em dia, para esconder muitas vezes a falta de preparação, a falta de estudo, a falta de conteúdo para lidar com alunos que estão ali em tese para aprender, ele se coloca no mesmo nível do aluno. E aí a gente ouve discursos como: mas eu estou aqui para aprender também. Eu estou aqui, mas a gente está no mesmo patamar. Pessoal, isso é bonitinho na teoria, mas na prática, o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte: olha, esse tanto de gente aqui na minha frente, assistindo o que eu estou dizendo, eles estudaram tanto quanto eu, eles têm o mesmo nível de experiência que eu, eles são tão bons quanto eu no assunto, eles dominam tão bem quanto eu, então eu estou aqui no mesmo nível, estamos todos aprendendo gostosamente, harmoniosamente juntos. É isso que esse parecer, essa ideologia bonitinha está dizendo. Consequentemente, isso propicia, pessoal, uma certa zona de conforto para o educador. Ele sente que ele não precisa melhorar, porque querendo ou não, ele está naquela mesma lama que a audiência dele, que são os alunos, no caso. Não estou dizendo que todo professor é assim, pelo amor de Deus.
Eu estou falando que essa ideologia permeia a classe dos professores majoritariamente. Então, meu conselho a você: se coloque como autoridade. Claro, meu Deus do céu, que você está aprendendo também no processo, criatura. Mas não é para isso, majoritariamente, que você está lá. Você não está lá majoritariamente para aprender. Você não está nessa postura passiva, não deveria estar. Você está majoritariamente na sua versão ativa, cedendo um conhecimento que transborda de você, que você tem tanto conteúdo que aquilo ali sai de você. E outras pessoas que têm o vaso mais vazio que você vão receber aquele conhecimento. Professor, assuma esse papel. Letícia, que relação que isso tem com problemas cognitivos na atualidade? Toda relação, pessoal. Veja bem, o professor, ele é um educador. Se eu sou aluna, entro na sala de aula, o que eu espero realmente? Eu espero observar uma autoridade no assunto. Nossa, alguém que estudou, alguém tem substância, tem conteúdo, tem consistência, tem maturidade. É o que eu espero ver no educador, uma referência para mim que estou aquém dele. Se ele está na mesma lama que eu, pessoal, isso causa um piripaque na minha cabeça, vocês não têm noção. A criança, ela busca uma referência, ela busca um guia, um farol o tempo todo. Ela busca um orientador, ela busca um exemplo. Por isso o professor deve a todo custo encarnar o papel de educador, autoridade. Olha, vocês vão me ouvir aqui agora, que eu me preparei por muito mais tempo que vocês, eu estudei por muito mais tempo que vocês. Pronto, pessoal, acabou. Qual que é o problema? Pelo amor de Deus, em assumir que você tem mais autoridade no assunto, de fato. Qual que é o problema em assumir a sua posição hierarquicamente superior naquele quesito, no quesito daquele conhecimento que você está transmitindo? Então saia do mesmo nível dos alunos, porque você se prejudica, você está sendo hipócrita consigo mesmo e ainda prejudica quem está te ouvindo, porque quem está te ouvindo, aqueles jovens, aquelas crianças, buscam uma referência maior que eles. E aí pronto, isso me gera ansiedade, isso me gera inquietação, porque, nossa, é todo mundo um merdinha, desculpa o termo, pessoal, é todo mundo um merdinha do jeito que eu sou. Não tem nem uma luz ali no horizonte mais alta que eu para me dar um facho ali de esperança. Não tem ninguém para eu admirar, não tem ninguém para orientar aqui os meus passos. Claro que isso gera uma instabilidade interna muito grande. Pais, vou ter que respirar fundo aqui, pessoal, porque eu desci o chicote no professor, mas vou ter que descer mais nos pais também, que os pais merecem muito. Se você teve filho para parir só o seu filho, se você teve um filho para parir, depois jogar na creche, depois jogar na escolinha, o menino ainda não sabe nem o que é mundo e você já jogou ele lá, você não deveria ter tido filho. Ponto. É forte o que eu estou dizendo, mas você não deveria ter feito isso. Você vai gerar um ser humano desarmonizado. Esse é o primeiro ponto. Quem educa os filhos majoritariamente são os pais. Os professores, coitados, eles estão tendo que ensinar algo para as crianças. Os pais deveriam estar ensinando. Então a educação primordial, a educação de valores, a educação moral, isso é dever da família, meu Pai eterno. Então os pais que simplesmente colocaram os filhos no mundo, vocês são altamente responsáveis. Corram contra esse prejuízo. Veja uma forma de reparar isso. Recolha mais o seu filho para a sua intimidade, para que você possa passar a sua instrução para ele, a sua forma de ver a vida, os seus valores, seu conteúdo interno enquanto pai, enquanto mãe. Isso é vital para o desenvolvimento da criança, pessoal. Maioria esmagadora dos problemas cognitivos, quais eu já tive a oportunidade de acompanhar e acompanho até hoje, eles têm uma relação direta ou indireta com o pai e uma mãe ausente. Seja afetivamente, seja a nível de recursos, enfim, não importa. Os pais não desempenharam o papel que deveriam ter desempenhado. Isso causa uma instabilidade, pessoal, que, se não for tratada com uma boa abordagem terapêutica, vai acompanhar o sujeito para o resto da vida. E desse problema, dessa lacuna que não foi preenchida, vão partir uma série de outros desequilíbrios. A criança é educada o tempo todo, o jovem é educado o tempo todo. Se você, pai ou mãe, não está educando, a babá está educando. Mal, mas provavelmente está.
O professor está educando, não era ele que deveria estar educando a criança, ele deveria estar transmitindo um conhecimento para a criança, um conhecimento bem específico. Quem deveria estar educando, como eu disse, são os pais. Isso não é tarefa do professor, vocês estão onerando o professor fazendo isso. Assuma a responsabilidade, quem deveria estar fazendo isso é você. Como eu disse, crianças, jovens são educados o tempo todo. Se não é você assumindo as rédeas, tem outro assumindo. Tenha certeza disso. Com valores, você não sabe nem se você se identifica, se você gostaria que o seu filho estivesse absorvendo ou não. Outro detalhe, pessoal, parem de mimar os seus filhos, porque hoje, como eu disse no início do vídeo, a gente está vendo uma aberração muito ostensiva em grande número, pessoal, que são pessoas de 20, 30, 40 anos dentro de casa. Pessoal, isso é um absurdo tamanho que eu não tenho nem palavras para definir isso. Eu não sei como que isso se tornou tão natural nos nossos dias. Mas veja bem, qual que é o problema disso para o pai? O problema é imediato, o problema ele é palpável ali todo santo dia. Você está sustentando uma pessoa que tinha plenas capacidades de se emancipar. Problemas para a criança, problemas cognitivos com toda certeza. Será um ser humano desestabilizado, incrédulo e medroso, o que explica esse alto número de psicoses, fobias que a gente vem observando. Essas pessoas, pelo fato de eles serem brotinhos que ficam na sombra da árvore ali o tempo todo, eles não têm a possibilidade de amadurecer e não suportam cargas mínimas de estresse, não suportam pressão, já entra ali em parafuso. Tem que entrar em parafuso, não vai ter jeito. A vida não será mansa como você, pai e mãe, estão sendo com aquela criança, com aquele jovem. Ele precisa se calejar, ele precisa desenvolver a sua autoconfiança, sua autoestima. De onde vem a autoconfiança e a autoestima, pessoal? Tudo isso parte do contato daquele sujeito com a vida prática. Eu gosto de mim, eu me valorizo, eu me respeito, eu confio no meu taco, se eu sinto que eu sou capaz de dar conta do recado. Agora, se papaizinho faz minha comida, eu com 40 anos, eu não sei lavar um banheiro, eu não sei arrumar uma cama, eu não sei como honrar, respeitar pai e mãe, ter a mínima ideia do que é isso. Se pai e mãe me acordam de manhã ali, de manhã entre aspas, né, meio-dia, eu fico nervoso. Ah, não, mas estava aqui no meu descanso. Se você é esse tipo de gente, você tem um problema sério que tem que ser resolvido com urgência. Como eu falei, arruma hoje o emprego e comece a se planejar rapidamente para você sair disso, sair de dentro de casa. Eu vejo, pessoal, com muita tristeza, clientes meus nutrindo esse tipo de tendência, fazendo comidinha, dando carona. Gente, pelo amor de Deus, aquele indivíduo ele tem que ser capaz de fazer isso, ele tem que sofrer, ele tem que se virar. Sim, mães com coração mole, os seus filhos, eles têm que levar a porrada da vida. Assim, eles serão mais felizes, eles serão, com toda certeza, muito mais fortes. Outra questão, pessoal, mas é uma questão mais complexa, geradora de inúmeros problemas cognitivos na criança e no jovem de hoje em dia, que é a falta de maturidade dos pais. Eu vejo muitas mães, muitos pais perdendo o controle com os filhos e brigando com os filhos como se eles estivessem mais ou menos na mesma faixa etária, pessoal. Isso demonstra, sem sombra de dúvida, uma deficiência muito grande da parte dos próprios pais. Vocês não são capazes de exercer autoridade. Outro pilar sobre o qual eu vou falar, pessoal, mas terei de falar superficialmente sobre esse pilar porque ele é extremamente complexo. Ele daria 3, 4, 5 vídeos só para eu tentar esgotar o tema. Tentar. É um tema que eu considero, de certa forma, inesgotável. As possibilidades de abordá-lo. Porque nós teríamos também de enxergar esse assunto sob o viés estrutural, tal como estamos fazendo aqui no caso dos problemas cognitivos. Vou falar sobre os valores, pessoal, os valores que permeiam a nossa sociedade atual e que, obviamente, serão absorvidos por essa geração Y, podendo gerar inúmeros transtornos cognitivos, transtornos relacionados à atenção, ansiedade e companhia limitada, a lista não acaba. Então, eu vou falar um pouco, pessoal, sobre
a grande crise de valores que a gente está vivenciando hoje em dia, e eu acredito que uma das filósofas que melhor falou sobre essa crise de uma forma enxuta, de uma forma bem resumida e sintética, foi Alice von Hildebrand. Ela escreveu esse livro aqui, pessoal, vou ter que pegar, com licença, ela escreveu esse livro aqui, O Privilégio de Ser Mulher. E homens também podem ler esse livro, mas mulher é obrigatório que leiam. Vou deixar aqui para vocês enxergarem, acho que dá para ver bem. O Privilégio de Ser Mulher, de Alice von Hildebrand. Ela é uma filósofa católica. Eu não sou católica, pessoal, mas ao mesmo tempo não tenho preconceito nenhum com pessoas religiosas. Eu consigo fazer a leitura filtrando aquilo com que eu não tenho compatibilidade. E mesmo sendo católica, ela traz esse possível foco dessa crise de valores ostensiva que estamos observando hoje em dia. E ela diz o seguinte, ela diz que valores que deveriam ser considerados absolutos estão se tornando relativos. E valores que deveriam se tornar relativos estão se tornando absolutos. Exemplo, devo respeitar o outro, devo ser honesto, devo ser justo. Nós não deveríamos relativizar isso, pessoal. O que é justo, o que é certo, o que é errado. O que é sujo, o que é desonesto, o que é injusto, é o que é. Se você desrespeita alguém, você rouba algo que era de outra pessoa, não tem justificativa para isso, não tem como você relativizar esse dano que você causou a outra pessoa. Mas hoje em dia, para as pessoas não verem exatamente o que elas estão fazendo, elas preferem dar um discurso diferente para justificar aquilo ali. Ah, eu roubei? Como assim? Não, isso é relativo. Eu simplesmente peguei aquele bem com o intuito de fazer algo maior pela humanidade. Isso será devolvido, multiplicado no futuro. Olha que lorota que eu inventei para justificar algo que não tem discussão, não deveria ter feito aquilo, em primeiro lugar. Mas hoje em dia, esse tipo de discurso altamente relativizante, ele é utilizado com o intuito de manipulação, pessoal, claramente. A retórica, principalmente no Brasil, ela é muito utilizada, os eufemismos, para explicar algo horrendo que você está fazendo, para colocar um pouquinho de florzinha em cima. Está fazendo algo super indevido, mas não pode parecer que é indevido, então você joga confetes ali naquela coisa para ela parecer um pouco mais atraente. Só que essa relativização em excesso, pense uma criança observando isso. Olhe sobre o olhar da criança, que acabou de vir ao mundo. Que tipo de bagunça vocês acham que vão se passar lá dentro? Se ela não sabe o que é justo, o que é injusto. Ah, não, se eu fizer algo imoral, eu posso inventar uma desculpa ali de um certo jeitinho para eu sair bonito da situação, para eu sair pela tangente. Olhe pelo viés da criança. A criança ela está buscando estruturas sólidas o tempo todo. E tudo que ela encontra, pessoal, na nossa sociedade atualmente, são alicerces frágeis, volúveis, sem estabilidade nenhuma. Areias movediças sobre as quais elas não podem se assentar de uma forma estável. Então observem isso pelo viés da criança e cheguem às suas próprias conclusões. E a recíproca, Letícia, está se enxergando valores relativos como absolutos. Exemplo, sucesso. É um exemplo que inclusive a autora traz, pessoal, não sou eu que estou falando. Sucesso. Sucesso sim é relativo. Bom, sucesso em relação ao quê? Você diz que você está perseguindo o sucesso, mas o que é isso? O sucesso, sim, pessoal, não é autoexplicativo. Ele precisa de um prosseguimento de ideias. Sucesso pode ser sucesso financeiro, pode ser sucesso material, sucesso afetivo, sucesso no âmbito da saúde. Eu posso enxergar sobre todos esses prismas. Só que isso, mesmo esse conceito altamente prolixo, aberto, abstrato, do jeito que ele é apresentado para a gente, ele se tornou objeto de devoção. Hoje em dia o jovem acorda com essa coisa do sucesso na cabeça. Eu vou ser um cara de sucesso. Ele não sabe o que é isso, ele não tem a mínima ideia do que é. Isso não está cristalizado na mente dele. Então, as ações dele
são motivadas por algo sem substância. Ele não sabe exatamente o que ele está perseguindo. Então veja a armadilha, pessoal, novamente, o que isso, na mente ali do jovem, da criança, pode fazer com o psiquismo dele, a confusão, a instabilidade que isso não gera. E por último, pessoal, agora eu vou falar da imaginação, das sequelas que a pobreza de imaginação pode causar para a nova geração. A imaginação, pessoal, ela é desenvolvida através do contato com as artes de uma forma geral. É uma das formas mais óbvias e imediatas para você ter um imaginário fértil, um imaginário desenvolvido. Boas leituras, leituras da literatura clássica, por exemplo. Você tem muito, pessoal, do que a gente assiste, dos filmes da Disney, eles são originados de lendas. Quando você encontra essas lendas nos livros, as lendas originais, vocês percebem que são muito mais ricas do que a gente está vendo ali nos filmes. E nem são tão óbvias assim, tudo vai ter um final feliz. Normalmente, quando a gente lê as lendas que deram origem a essas tramas cinematográficas, a gente entende que elas têm uma profundidade maior e um nível de realismo maior, que dependendo do psiquismo do indivíduo até costuma chocar um pouquinho. Mas alimenta o seu imaginário, é uma alimentação para a sua imaginação. Estou falando de artes, pessoal, mas lembre, estou falando de arte refinada, arte sofisticada. Só que o fato, pessoal, é que principalmente a nossa educação, ela apresenta um viés construtivista. O que é um viés construtivista? É uma forma de abordar o conhecimento que tira toda a beleza do conhecimento. O conhecimento fica chato. E mais do que chato, ele fica totalmente deslocado da realidade. Eu vou falar, pessoal, sobre esse assunto em profundidade na primeira aula do curso que eu estou preparando. As sequelas disso, as sequelas desse olhar materialista diante do mundo. O mundo fica preto e branco, fica sem intensidade nenhuma, sem cor nenhuma, ele fica chato. Quando a sua imaginação não está muito desenvolvida, pessoal, trazendo aqui um exemplo que vai ilustrar exatamente qual que é o problema disso. Você olha para uma maçã caindo de uma árvore. Para o olhar materialista, o olhar construtivista que vigora atualmente, ok, você viu uma maçã caindo no chão. Essa é a única função que ela pode desempenhar dentro dessas circunstâncias, cair no chão. É só esse o ato que cabe à maçã dentro desse tipo de situação. Agora, você pode explicar isso sob vários pontos de vista. Gravidade, Letícia, se processando ali diante de mim. O olhar construtivista, ele olha para esse fenômeno apenas dessa forma. Mas o olhar poético, aquela pessoa que apresenta realmente o imaginário desenvolvido, ok, ela não vai excluir a gravidade ali do processo. Ela utiliza esse ponto de vista também, mas não única e exclusivamente esse ponto de vista. Eu posso olhar para a maçã e analisar sob o seguinte prisma. A maçã decidiu repousar no chão. Está errado? Não está errado, é meramente um outro ponto de vista que enriquece a experiência. É muito mais bonito você analisar a vida sob esse viés. Então veja bem, pessoal, quando o meu imaginário é desenvolvido, primeiramente, a vida ela é mais dinâmica, ela começa a se tornar um pouco mais interessante. Mas além disso, qual é o papel que realmente eu gostaria de destacar aqui para esse vídeo de hoje? A imaginação, ela suscita um olhar multifacetado diante da vida. Perceba que, para o olhar construtivista, só tinha uma explicação, a ação da gravidade ali se processando para explicar o fenômeno. Agora, a mente artística, imaginativa, perceba que ela já conseguiu encontrar mais uma explicação que justifica a queda da maçã. Ela queria repousar. Então veja que, analisando a vida sob esse prisma, eu não encontro uma explicação apenas para os fenômenos. Eu posso encontrar várias, dependendo de quão rico é o meu imaginário. Para ser bem direta, pessoal, a falta de imaginário desenvolvido emburrece a pessoa. Vamos contextualizar. O brasileiro de hoje em dia, incluindo essa nova geração com todos esses problemas que a gente está analisando. São pessoas com imaginário marcadamente pobre, parcamente pobre, pessoal. E essas pessoas, vocês percebem que elas não conseguem observar os eventos do seu cotidiano sobre dois
pontos de vista diferentes que sejam, elas observam geralmente sob o ponto de vista unilateral. Vamos pegar um exemplo, Letícia. Principalmente naquela época de eleição, quando você dizia a palavra Bolsonaro, quando você falava esse nome, ou quando você falava Haddad, Lula, Lula livre, quando você utilizava qualquer um desses nomes ou desses bordões, você tinha uma reação imediata das pessoas. A pessoa te taxava de comunista imediatamente ou te taxava de fascista. Nós tínhamos claramente esse tipo de reação. O que é isso, pessoal? O que é alguém que, com base apenas no seu desejo de voto, ela já reage desse jeito? Que diagnóstico você pode dar para essa pessoa? Primeiro, falta de imaginação. Que a pessoa não percebe que, se eu estou votando em fulano, aquilo naturalmente, inevitavelmente, já não me define como pessoa, pelo amor de Deus. Se eu votei em alguém, significa que, bom, eu fiz o estudo das propostas daquele candidato e eu realmente acho, com base no que eu pesquisei, que esse cara pode fazer um bem para a nação. Eu acho que ele é o melhor candidato para o momento. E é o bem da nação que eu desejo. E eu acho que fulano pode fazer esse bem. A pessoa que não consegue imaginar, pessoal, ela não faz esse encadeamento de raciocínio. Só pelo fato de você falar certa palavra, já fala o que você é. Você percebe a limitação de visão? Pensamento excessivamente unilateral desse indivíduo? E nós percebemos isso em várias instâncias, pessoal. Por exemplo, esse contexto de pandemia, se você traz um conhecimento, um certo posicionamento que soe um pouquinho mais distante do convencional, o que você observa? Você observa imediatamente rotulações, estereotipações. Eu, por exemplo, meu ponto de vista em relação a essa pandemia é que ela virou um teatro. Agora, o que eu vou ouvir? Provavelmente muito daqui para frente, já estou ouvindo, inclusive. Você é uma conspiradora, você fica pesquisando muito esse conteúdo clandestino aí da internet e é por isso que você se transformou nessa mentalidade conspiradora. Ou seja, a pessoa, ela não percebe que se eu adotei esse posicionamento, tem um porquê para eu ter adotado esse posicionamento. E mais ainda, ela pode nem saber quais são esses porquês. Ela não admite que ela não pode saber de alguma coisa, que tem vários horizontes de consciência diferentes do que ela pode alcançar. Então o papel da arte, pessoal, é justamente flexibilizar os nossos pontos de vista. A geração Y, ela é tão ansiosa, tem tanta dificuldade assim de concentração, também porque, pessoal, a vida para eles parece muito chata. Se você avalia, se você analisa a sua vida só pelas fórmulas matemáticas, fórmulas de física, que inclusive só funcionam ali no problema de física, quando você olha para aquela grande parcela daquilo ali, cai por terra. Quando você observa a vida só sob esse viés preto e branco, sem beleza, isso causa um nível de desesperança muito grande. Agora, saideira. Pessoal, esse ponto eu deixei por último, mas não significa que ele é menos relevante. A geração Y, ela é tão afetada, tão acometida por problemas cognitivos, também pelo excesso de informações advindas do excesso de contato com mídias. O fato, pessoal, é que o problema real das mídias é que elas desencadeiam vários desequilíbrios no biodinamismo da dopamina. A dopamina, pessoal, só para que vocês entendam superficialmente, aqui eu não vou me aprofundar porque o vídeo já está super extenso, mas para que vocês tenham uma noção básica do que é a dopamina, qual papel ela desempenha, ela é um hormônio cuja função primordial é nos conceder uma sensação de gratificação. A dopamina, nós recebemos essa descarga de dopamina como uma espécie de recompensa por você ter se esforçado. Você fez um esforço real, então você merece esse prêmio, digamos assim. Então é basicamente essa dinâmica que explica a liberação de dopamina. Então, quando nós temos o contato excessivo com videogames, vídeos, você tem ali gratificações muito instantâneas. Vamos supor que seu filho esteja jogando videogame, ele conclui uma fase. Quando ele conclui uma fase ali do joguinho dele, o cérebro interpreta isso como uma missão cumprida. Então nós temos uma descarga de dopamina. Só que venhamos e convenhamos, pessoal, que essa descarga ela é muito fácil.
Se eu descarrego com jogos, vendo mídias, enfim, me imergindo de corpo e alma no universo digital, é algo muito mais fácil do que a própria vida, nossa vida concreta, a vida de desafios reais. Então, quando esse sujeito ele parte para a vida e ele percebe que, nossa, desafios não são tão simples quanto o desafio do joguinho, ele não suporta isso, pessoal, ele não suporta ser tão pressionado. Ele vai preferir correr do desafio, que, nossa, dá tanto trabalho para eu conseguir dopamina, eu vou correr desse negócio, tem a dopamina ali que o jogo me fornece, então eu vou ficar lá no joguinho, eu não vou me expor a esse desafio aqui não. Ele pode até me melhorar como pessoa, me trazer um resultado real, mas é muito difícil, dá muito trabalho. Por isso que nós temos a sensação de que essa geração não aguenta nada, não aguenta cargas mínimas de estresse, cargas mínimas de pressão. Em partes também por causa disso. Pessoal, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Eu vou deixar um link de um vídeo aqui abaixo que eu considero um vídeo de utilidade pública e ele vai explicar para vocês o motivo pelo qual eu já estou considerando tudo isso que está acontecendo um grande teatro para nos manipular e, consequentemente, roubar gradativamente, progressivamente a nossa liberdade individual. Assistam, o vídeo reúne ali várias autoridades massivas, de peso no assunto, não é um vídeo de uma pessoa apenas, ou seja, é um vídeo altamente informativo, muito longo, que tem muita informação ali, mas vale a pena, pessoal. Desejo que todo cidadão brasileiro assista esse vídeo. Forte abraço a todos, pessoal, e até a próxima.